dia. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Casa do Samaritano. Bom dia, Rafa. Ótimo, excelente, né? Volume e imagem, eu já ia perguntar. Mas que bom. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Letícia. Bom dia, João. Bom dia a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. É um prazer novamente estar aqui com vocês. É sempre uma alegria muito grande a gente poder refletir um pouco a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Letícia. E hoje nós iremos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, tá? Especificamente o item 28, onde ele faz a seguinte pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Então a gente vai conversar já um pouquinho a respeito disso. Antes nós iremos fazer aqui uma breve leitura de uma mensagem, em seguida nós passaremos aí a nossa prece inicial, tá bom? Bom dia, Jaqueline, tudo bom? Quem quiser pegar aí sua garrafinha com água, para fluidificar, fica à vontade, tá? Então a mensagem que eu vou ler é do livro Legendas da Vida, de Jograni, certo? Ela intitula-se Ninguém. Ninguém. Toda ida tem uma volta. Ninguém segue na vida sem que tenha que retornar um dia. Ninguém sobe que um dia não tenha que descer, pelas leis que regem a vida. Ninguém fica triste sem que um dia essa tristeza não ceda aos encantos da alegria. Ninguém cai sem se levantar depois. Ninguém é tão surdo que não consiga ouvir a voz de Deus na acústica da sua alma. Ninguém tem os olhos tão fechados ao ponto de não enxergar um dia. Ninguém é tão vazio que um dia não se sinta cheio pela essência da vida. Ninguém é tão infeliz que não possa encontrar um dia o caminho da sua felicidade. Ninguém é tão solitário que não encontre um dia alguém para segurar em suas mãos e seguir ao seu lado. Ninguém é tão pequeno que um dia a grandeza de Deus não o ajude a tornar-se tão grande quanto o universo. Linda essa mensagem, né? Todos nós somos centelhas divinas e todos nós temos condições aí de crescer e de evoluir. Muito bem, Jaqueline. Então vamos agora passar para a nossa prece inicial. Para quem está chegando agora, bom dia, seja bem-vindo. Então nesse instante vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e com nossos corações cheios de gratidão, agradecemos por mais um dia, por mais essa oportunidade de fazermos diferente, de tentarmos algo novo. Peço nesse instante aí a presença da equipe de trabalhadores do Lex, que se faça presente em nossos lares, nesse Evangelho, e que possam nos envolver em energias de amor, de tranquilidade, de serenidade, de cura para aqueles que precisam dessas energias. E nesse instante eu peço permissão para iniciarmos mais um Evangelho, fazendo as reflexões à luz dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, para quem está chegando agora, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, certo? E nós vamos aqui refletir sobre o item 28, tá? Quem quiser acompanhar aí, fica à vontade. O item 28, ele intitula-se o seguinte:
Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Já é uma pergunta, né? O próprio título do item é essa pergunta. E aí, em seguida, ele faz a pergunta que inicia aí as nossas reflexões. Ele vai dar um exemplo. O homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito poupar-se-lhes alguns instantes de angústia, apressando-se o fim? Né? Então ele pergunta de uma maneira aí mais direta, é aquela pessoa que está sofrendo, que está passando ali por momentos de extrema angústia. Será que a gente pode abreviar ali a vida daquela pessoa? Então, esse item específico, ele vai tratar justamente da eutanásia, né? Que é uma prática aí que muita gente considera, vamos dizer assim, como um ato de misericórdia, né? Provocando aí, colocar em aspas, a boa morte, vamos dizer assim, que é uma prática aí que vem sendo discutida em vários países a nível de legislação, né? E que alguns países, inclusive, já adotaram essa prática aí como uma prática legal. Mas aí o que o Evangelho vem nos esclarecer em relação a isso? Tá? Então ele começa aqui dizendo que o seguinte: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado o último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Então ele inicia as reflexões fazendo aí outras perguntas, né? Então o Evangelho ele nos esclarece, na verdade, que só Deus tem aí essa capacidade de saber se chegou a hora daquele indivíduo ou não, né? Se chegou a hora daquela pessoa, nós, muitas vezes, aí no caso da eutanásia, que é uma prática que o Evangelho, né, ele nos esclarece que não condiz com os desígnios divinos, né? É uma transgressão às leis divinas. Então, nós, muitas vezes, podemos, no caso da eutanásia, nos antecipar, vamos dizer assim, a isso, né? Quando na realidade Deus tinha como objetivo ainda salvar a vida daquela pessoa. E que aquele período ali de sofrimento, aquele período ali, vamos dizer assim, de dificuldade que aquela pessoa está atravessando, era necessário para o seu aprendizado. Era um período importante ali para a sua reflexão, para as suas ponderações, né? Para o seu crescimento de todas as formas e principalmente aí para o seu ponderamento, né? Para o seu depuramento espiritual, para a sua evolução espiritual. Então, o Evangelho ele inicia dizendo assim: quem somos nós para decidirmos abreviar a vida de alguém? Quando, na verdade, nós não temos discernimento para tal ato, porque nós não sabemos quais são as causas que estão por trás daquele sofrimento no qual a pessoa está passando. Então, só Deus pode ali abreviar a vida, ou então tirar a vida daquela pessoa ali, mas Ele vai fazer isso no momento certo. Então, o Evangelho ele é muito claro quando ele nos deixa aí evidente que essa prática aí de abreviar a vida, ainda que seja, né, no extremo sofrimento, é algo que não condiz com as leis divinas. Claro que é muito difícil a gente ver um ente querido, alguém que a gente ama muitas vezes, um estágio muitas vezes de dor extrema, né, de angústia, é algo muito difícil, né? Mas mesmo assim, mesmo nessas situações, nós não temos o direito aí de abreviar a vida daquela pessoa.
E aí a gente pode se perguntar, muitas vezes, o seguinte: tem pessoas que vivem aí, que estão num estado aí de vida vegetativa, né? Quantos casos a gente não vê de pessoas que passam uma vida praticamente toda no estado de vida vegetativa? E a gente pode se perguntar, tem utilidade esse estado de vida vegetativa? E eu posso dizer para vocês que tem sim utilidade. E quando a gente começa a estudar sobre o Espiritismo, a gente começa a ter discernimento sobre a respeito de algumas coisas. Então, uma criatura, um irmão que está nesse estado aí de vida vegetativa, né, o que está ali debilitado é o corpo físico daquela pessoa. O espírito, ele não está debilitado. Pelo contrário, o espírito, ele está completamente lúcido, ele continua lúcido ali durante o seu processo de limitação do corpo físico, tá? Então, o espírito aí, ele se desdobra e nesse processo aí de desdobramento, ele continua estudando, ele continua trabalhando, ele continua se depurando, ele continua ali fazendo as coisas nas quais ele tem afinidade, dissipando aí essas cargas negativas que porventura ele possa ter adquirido em outras existências, né? E se preparando de certa forma para o desencarne dele, tá? Se de fato ele precisar desencarnar, certo? Depois de um tempo de vida vegetativa, certo? Então, sem retornar aí, vamos dizer, à vida normal, tá? Então ele vai estar aí de certa forma se preparando ao seu retorno no plano espiritual, tá? De modo que se ele retornasse antes do tempo previsto, que é o caso da eutanásia, né, ele não estaria pronto, digamos assim, para o bem viver, né, aí na pátria espiritual, no plano espiritual. Então, a eutanásia, ao invés de abreviar os sofrimentos daquela pessoa, pelo contrário, ela vai aí acarretar um sofrimento ainda maior para aquela pessoa no seu retorno à pátria espiritual, certo? Então ele continua aqui: sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos ele pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma ponta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Então, as pessoas aí que sofrem a eutanásia, como elas desencarnam e antes do tempo previsto, o que acontece? O perispírito delas fica em sofrimento ainda. Né? Por quê? Porque elas ainda têm o fluido vital. Ainda não era o tempo delas desencarnarem. E aí nós sabemos que esse fluido vital, como ele ainda não se extinguiu, como ele ainda não cessou esse fluido, e esse fluido é justamente o que mantém a vida dos seres orgânicos, né? É o que dá vida aos seres orgânicos, o espírito ainda fica preso ao corpo. Então, ele fica ali naquela prisão, naquele sofrimento, até o tempo que faltaria para aquela pessoa desencarnar de fato. Então, de certa forma, a gente pode achar muitas vezes que está aliviando
o sofrimento daquela pessoa, quando na verdade nós estamos aí agravando ou trazendo maiores sofrimentos para aquele espírito, quando há a prática da eutanásia, né? Então, claro que a espiritualidade amiga, a espiritualidade benfazeja, ela vai estar ali amparando, ela vai estar ali cuidando, né, para que essa pessoa ela sofra menos, certo? Mas de qualquer forma, o sofrimento dela, no caso da eutanásia, é sempre maior do que se ela tivesse desencarnado no tempo e na hora certa. Então, nós precisamos aí entender que a eutanásia, em momento algum, nós devemos praticar. Pelo contrário, o Evangelho nos esclarece aqui que devemos lutar até o último minuto, né, para que aquele coração ele tenha vida, para que aquela pessoa ela resista até o último minuto. O que nós podemos fazer é tentar, de uma certa forma, com os recursos que a gente tem, tentar atenuar esse sofrimento. Talvez com medicação, né, com palavras amigas, que possam confortar a pessoa, por meio da oração. Então, trazer ali alguns recursos que possam ali confortar aquela pessoa, mas abreviar a vida dela jamais. Então, quem me garante que aliviando ali o sofrimento daquele irmão, daquela pessoa, no plano material, nós vamos também estar aliviando o sofrimento daquele indivíduo no plano espiritual. Que garantia nós temos em relação a isso? Nenhuma. Nós não temos essa garantia, nós não temos essa certeza. Então, se a gente estiver piorando a situação dele ainda mais, então precisamos deixar de pensar somente aí no aspecto material e levar em consideração que nós temos uma vida espiritual. E que se aquela pessoa está naquela situação de angústia, muitas vezes, como o próprio Evangelho diz aqui, de desespero, precisamos aí ter a resignação, confiar nos desígnios divinos, que tudo tem uma causa e há uma explicação por trás daquele momento difícil no qual a pessoa está passando. Tá? Então, quantas vezes aquele doente incurável ali, né, que necessita da ajuda alheia, está naquele momento difícil, irá refletir sobre a lição da humildade, né, porque agora está dependendo do socorro externo. Quantas vezes pessoas que estão aí nessa situação difícil amadurecerão a paciência, a resiliência, a resignação, que são virtudes aí significativas para o nosso processo de evolução espiritual. Quantas vezes num leito de hospital, alguém que está ali moribundo passa a rever aí seus conceitos de vida, novos pensamentos, novos sentimentos, desejarão muitas vezes se reconciliar com antigos desafetos, se reaproximarão da família, que muitas vezes estão distantes, num desabafo, numa súplica de perdão. Então, são momentos que não cabe a nós abreviar. A gente não sabe, em espírito, o aprendizado, as lições que esse espírito está ali aprendendo no dia a dia, a partir desse momento difícil de limitação do corpo físico. Então, o corpo ele está assim debilitado, muitas vezes até inconsciente, tá? Mas o espírito que está ligado ao corpo, molécula por molécula, ele está lúcido completamente. E ele está registrando ali as ocorrências do dia a dia. Ele está a par do que está acontecendo ali ao seu redor. E tudo isso pode justamente trazer para esse espírito novos pensamentos, novos sentimentos e também novas posturas mentais. Fazer com que ele reveja aí certas atitudes, equívocos cometidos e a partir desse momento ele se transformar. Então, para aquela pessoa que é materialista, que vê na morte do corpo físico o fim da vida, que acredita que o corpo morreu, a vida acabou, a eutanásia ela pode sim ser considerada aí um ato de piedade, um ato de caridade.
Mas nós sabemos que a vida ela não cessa com a morte do corpo físico. Né? Nós estamos aqui de passagem por um tempo limitado e nós vamos aí retornar à nossa casa espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Então, ninguém, nem a pessoa enferma, ela tem o direito de abreviar a sua vida. Isso só cabe a Deus. É uma transgressão aí às leis divinas. Tá? Então, o Espiritismo ele nos deixa bem claro que nós somos espíritos eternos. Viemos aqui à Terra para quitar as nossas dívidas, para evoluir espiritualmente, né? Aprender coisas novas. E nós vamos retornar aqui quantas vezes for necessário. Nós vamos reencarnar quantas vezes for necessário aí para o nosso crescimento espiritual. Então, toda e qualquer experiência na Terra, ela é necessária para a evolução daquele espírito, certo? Então, mesmo quando o desenlace, ele parece inevitável, que a gente tenha a certeza que aquela pessoa, ela está com os dias contados, ela está com algumas horas contadas, né? Que a própria equipe médica, ela já conversou e já nos orientou que aquela pessoa ela está desenganada, vamos dizer assim. Ainda assim, a pessoa, muitas vezes, nesse estado, né? O Evangelho vai nos trazer aqui, moribundo, quantas vezes essa pessoa ela tem momentos de lucidez. Ainda que sejam rápidos, mas ela tem momentos de lucidez. E são justamente esses momentos aí de lucidez onde ela vai ter a oportunidade de, muitas vezes, se arrepender das faltas que ela cometeu, né? Ter consciência do seu processo de melhoria, de evolução espiritual, da aceitação da vontade de Deus, dos desígnios divinos, tá? Se entregando aí aos desígnios divinos, tendo fé, tendo esperança. Então, esses momentos de lucidez, muitas vezes são eles, ainda que num estado muitas vezes perturbador, né, de angústia, são esses momentos que vão trazer aí para ele, muitas vezes, sentimentos, né, de arrependimento, sentimentos de perdão, de humildade. E são justamente esses sentimentos que vão sintonizar essa pessoa aí com os protetores espirituais, né, com a equipe ali, muitas vezes de espíritos amigos, de espíritos que estão ali amparando, que estão ali velando por aquele espírito. E esses momentos vão oportunizar esse espírito a se conectar, facilitando aí o seu desencarne. Então, São Luís, que é o espírito que assina essa mensagem, ele conclui aqui esse parágrafo dizendo justamente isso, né? O espírita que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas. Então, deixemos aí para as leis divinas, deixemos aí para Deus, vamos confiar em Deus, em relação aos seus desígnios, ainda que seja uma situação complicada, ainda que seja uma situação dolorosa, não nos cabe abreviar a nossa vida, nem a vida de ninguém. Tá? Ainda que seja por um último minuto, como diz aqui o Evangelho, porque justamente esse último minuto é o minuto ali crucial, que pode evitar aí sofrimentos maiores, arrependimentos e remorsos na pátria espiritual. A Jaqueline nos diz assim: a fé reside também em acreditar que Deus conhece e gerencia todas as situações. Ele é o sabedor da hora certa. É difícil, mas essa dificuldade também faz parte do aprendizado que está ali ao redor. Exatamente, Jaqueline. Então, é uma situação que ela traz aprendizado para todas as pessoas que estão envolvidas. E, às vezes, até mais para quem não está naquela situação ali, vamos dizer, né, de sofrimento no leito. Porque, muitas vezes, aquela pessoa que está ali fisicamente limitada, o espírito dela está trabalhando, está estudando,
Está fazendo as coisas que gosta, tem afinidade, tendo consciência da situação do seu corpo, mas não está sofrendo em espírito. E muitas vezes essa situação é algo desafiador, é uma provação maior para aqueles que estão ali ao redor. Na questão da fé, na questão da resiliência, de acreditar realmente, como você disse, nos desígnios divinos. Nós sabemos que nada, absolutamente nada, acontece por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. E se aquela pessoa está passando por essa situação, é porque houve uma permissão divina e existe uma causa que justifique essa situação por trás. A nossa pouca evolução, vamos dizer assim, a nossa pequenez ainda não nos permite, de fato, entender os desígnios divinos. Mas o mais importante não é procurar entender, mas confiar. Ainda que seja um momento difícil, ainda que seja um momento doloroso. Confiar em Deus e ter a certeza que Ele faz absolutamente o melhor para cada um dos seus filhos. Tá certo? Então essas eram as reflexões de hoje. Que nós possamos estar atentos a isso. Não nos cabe de maneira alguma abreviar a vida de quem quer que seja. Estamos aqui por um motivo e ficaremos aqui até o dia que Deus nos permitir ficar aqui nesse mundo, certo? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Nós iremos agora concluir o nosso Evangelho com a nossa prece final, agradecendo a Deus por essas reflexões, pelos ensinamentos do Mestre Jesus e pedindo que essas energias do Evangelho possam envolver todo o nosso planeta, trazer aí a serenidade, a tranquilidade, em especial para aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, a esperança, que a esperança nunca lhe falte, que essas energias possam permanecer conosco, nos trazendo o equilíbrio para a tomada das decisões, envolvendo os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos aí ter uma semana cheia de bênçãos, de proteção, de luz e de paz em nossos corações. Deus, fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Meus amores, muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um excelente domingo e que nós possamos aí seguir com a proteção, com o amparo do nosso Mestre Jesus. Um bom domingo e fiquem com Deus. Abraços.